Bom dia. Hoje, 1º de julho. Hoje, 1º de julho de 2026, e nós vamos passear no encontro de número 279. Era para estarmos já no 500 ou 600, mas a pandemia não deixou, né? Muito bem, mas antes, silenciando e colocando na mente aquela imagem de Jesus que conhecemos. Mestre, aqui estamos mais uma vez, procurando o aprendizado, clamando por conhecimentos, porque sabemos, Mestre, que precisamos dissipar a ignorância para que a luz se faça. Aquela luz, Mestre, que possa iluminar os nossos passos, fazendo com que venhamos a caminhar pela trilha da verdade, que fará com que amanhã estejamos mais iluminados. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado, Jesus, pelo amparo e a proteção, o auxílio desses amigos espirituais que nos cercam, que nos abraçam. Muito obrigado, Jesus. E nosso agradecimento especial a Eurípides Bassanufo, que vem nos trazendo o despertar maior, para que amanhã também possamos ser maiores. Muito obrigado, Jesus. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. E então, hoje nós vamos dar sequência, nós paramos neste quadro. E eu estou triste, porque algumas pessoas não estavam aqui no início desse trabalho. E esse trabalho toca principalmente aqueles que não estiveram conosco em 2018. Mas vamos em frente. Coragem da Fé. Coragem da Fé, 1864, que está ali, foi justamente quando o livro, o Evangelho, foi editado. Então veja, tem aí 162, é isso? 162 anos, se não me engano. Vamos ver o que nos fala o Evangelho. Isso. Não. Esse negócio aqui tá um pouco estranho, mas fazer o quê? É isso mesmo? Deixa eu ver. Aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. É forte, não? É forte. Mas é forte porque o tempo, inclusive, que nós estamos vivendo é justamente ter esse foco. Por quê? Porque nós já passamos no planeta Terra de primitivo a provas e expiações. Então, aquele
aquele que não conseguiu assimilar estas verdades, tem vaga. Tem vaga. Porque a maior parte das pessoas, inclusive aqueles que frequentam as casas espíritas, que existem por aí, né, creem que por estar na casa espírita vão ter a regeneração para curtir. E não é bem assim. E não é bem assim. Em primeiro lugar, a regeneração tem que estar dentro de nós mesmos. Esse é que é o grande detalhe. Você se regenerar, você melhorar-se, você admitir a verdade, você abandonar o materialismo, é coisa séria. Por isso, temos que tomar a profundidade desse trecho que está aí no Evangelho. Aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade, ou seja, tiverem medo de não usarem a verdade, que não partirem por ela, certo? Que não procederem dentro desse meio e acharem, não, mas é isso, não é música aquilo, né? Problema sério. Não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Mas eu creio em Jesus, eu tenho fé. Mas de repente, falta a coragem. Falta a coragem. Ainda tem um detalhe. Muitos daqueles que vão às casas espíritas para fazerem as palestras têm medo de falarem as coisas sérias e a verdade, como ela tem que ser dita. Para não serem abandonados por aqueles que os convidam, que também não conhecem a verdade e acham que você tem que ir para lá falar o que eles gostam de ouvir. Problema sério, não é? Aí depois podem abraçar o céu e o inferno e ver o que está lá. É o que vai acontecer com eles. É tudo aquilo que está ali. As histórias que estão contadas no livro do Céu e o Inferno. Para falar no livro da codificação, sem considerar os romances espíritas sérios que existem por aí no mercado. Com muitos detalhes, para quem quiser aprender um pouco mais. Ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, colocando-a acima de seus interesses materiais, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. É isso aí. Ao passo que aqueles que proclamam a verdade abertamente, vimos anteriormente em outro quadro que aqui esteve, que a verdade deve ser inteligível para todos. Não vimos? Perceberam? Isso é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Isto teve a coordenação geral do nosso Mestre Jesus. Então, é preciso entendermos isto e não começarmos com aquela, não, porque é isso, não é bem assim, não é? Não, porque é meu parente, não, porque é meu não sei, porque... Não, sabe? Somos individualidades. E para você cuidar bem daqueles que estão ao teu lado, sejam eles quem for, seja ele quem for, você tem que estar bem com você mesmo. Porque senão você pensa que está cuidando bem e não está. Porque se você não está bem contigo, você não pode cuidar bem, porque você só dá o que tem. Problema sério, não é? E a maior parte dos grupos que nós conhecemos trabalha pelo método deseducação e acha que está fazendo o melhor, inclusive pelo próprio grupo familiar, porque atende aos critérios
que exigem um, que exige outro, que exige aquilo. Eu canso de falar isto. E acha que está fazendo melhor. E não está. Está se prejudicando e prejudicando o outro. Quer dizer, essa alma não só vai ter problemas por si mesma e problema porque também prejudicou o outro. Sério, né? É sério. Porque se você atende a critérios espúrios para agradar, você está prejudicando o outro. Você está o ajudando na sua deseducação, colaborando com ela. E as pessoas não percebem. Não, mas eu estou agradando. Eu sou bonzinho. De bonzinho o mundo está cheio. No inferno também. O exílio, então, tá. Já estão fazendo até vaga para entrar no exílio. Tem que entrar na fila. Ainda tem que ficar na fila. Percebem? Verdade é verdade. Não adianta você querer fugir. Quanto mais você fugir, mais sofrimentos você vai ter. Maiores dificuldades você vai ter. Maiores problemas você terá. Não tem como fugir disto. Sabe? Não tem como fugir. Aí está. Verdade é verdade, acabou. Quem não quiser gostar, não é problema teu. É problema de quem não quer aceitar. As pessoas precisam acabar com esse critério. Não posso falar porque fulano vai ficar ofendido. O problema dele. Problema dele. Verdade é verdade e acabou. Use a inteligência para tentar chocar o menos possível. Mas é verdade. Acabou. Ou será que alguém conseguiu verificar em algum momento que Jesus deixou de ser verdadeiro porque aquele monte de pessoas que lá estavam ao lado dele se sentiram ofendidas a ponto de colocarem-o na cruz? Será que Jesus deixou de ser verdadeiro? Aí está. Não temos que ter receio, verdade é verdade. E se você está com a verdade, primeiro você cria o teu ambiente fluídico protetor. Ainda tem esse detalhe, do que te protege, certo? Então é problema do outro. Não quer aceitar, é problema dele. Ele acha que não é assim, problema dele. Não é meu. Eu estou dizendo o que é melhor para você. Inteligentemente falando, né? Não, você não vai falar a verdade no sentido de agredir, com essa energia de agredir. É a energia da educação. Proporcional ao nível espiritual. Ainda estamos no Evangelho. A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo, é óbvio. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Acontece que as pessoas desprezam a verdade até o nível em que se encontram. Esse é o grande detalhe, porque a verdade é muito mais do que a gente consegue admitir por aqui. Ela é muito maior. É óbvio. Nós estamos ainda num ciclo de provas e expiações. Como é que vamos saber toda a verdade? Ainda agora conversávamos, falava com a Cris, nós temos dificuldade de expressão, não temos palavras para exprimir todos os sentimentos, imagina. Não temos palavras para exprimir. Tem sentimentos, tem coisas que você sente que você não consegue exprimir através de palavras. Você não consegue dizer o que você está sentindo. Não? Você usa o nosso vocabulário, que ainda é muito pobre.
verdade relativa. Se nessa verdade relativa a gente ainda costuma chutar pedra, imagina como é que você vai admitir outras verdades. Como é que você vai passar para o mundo de regeneração se você rejeita as verdades de um mundo de provas e expiações? Faço-me entender? Se você rejeita as verdades de um mundo de provas e expiações, verdades relativas ao mundo de provas e expiações, como é que você vai ser admitido em um mundo de regeneração? Deus jamais vai te colocar lá, porque você não terá condição de assimilar. Porque Deus só nos coloca onde nós temos condição de assimilação e evoluir. É por isso, aquela moça lá falou 90%, né? Vai mais. Vejam. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. E a primeira caridade, o que se faz a primeira caridade? Pois é conosco mesmos. E a maior parte dos seres reencarnados não tem caridade consigo. Por que não tem caridade consigo próprio? Porque não tem conhecimento. Oi? Não tem conhecimento. Não procura conhecimento. Não procura o aprendizado. Falta caridade consigo próprio. Porque nós viemos aqui para isso. Para ampliar a nossa bagagem. O nosso tesouro, o único tesouro que levamos é o conhecimento. Não levamos mais nada. Conhecimento, regra geral. Problema sério, né? Está sentindo alguma coisa, Valéria? Você quer falar alguma coisa? Você pensa assim, desse jeito? Problema sério, né? Veja, isto tudo está no Evangelho. É bom raciocinarmos em torno disso. Isso é. Como é que você vai adiante se você não assimilou aquilo de melhor que existe no mundo de provas e expiações, onde nós nos encontramos? Então, você não consegue. É por isso que os alertas vêm de longa data, lá antes de Jesus estar entre nós, já haviam os alertas, né? Para que nós pudéssemos ir adiante. E aí, Zacarias fala uma coisa, aí vem a senhora e fala em 90%, vai para o exílio, eu estou achando que é mais. Porque eu tenho visto, a coisa é séria. E tem um detalhe importante. Não, mas como é que eu vou sentir isto? Não tem problema. Se eu for para outro mundo lá, não tem problema. Você vai sentir a partir do momento em que você despertar da morte, do desencarno. Quando você desencarnar, você morreu. Aí você desencarna, é aí que você vai sentir o processo. E tem uma coisa muito importante, hein? A dor consciencial é maior do que a dor que você possa sentir aqui encarnado. A coisa é séria. O sofrimento é grandioso e tem que tomar cuidado para não ser abraçado por aqueles que andam no plano espiritual para te pegarem e levarem para a colônia deles. Ainda tem esse detalhe. Porque muitos são assambarcados por espíritos trevosos e vão parar na colônia deles. Servem-lhes de escravos. A coisa é séria. Quem entraram isso sabe disso. Então tem que se ter cuidado.
repetir, isso aqui eu já falei algumas vezes. Quando estávamos lá em Sacramento, e ouvimos, vindo de Eurípides Massanufo, que a evangelização de espíritos não era para todos, eu pensei profundamente nisso. O que ele quis dizer com isto? Porque ele sabe a falta de entendimento que ainda está impregnada nas almas que estão reencarnadas no planeta Terra. A dificuldade que muitos ainda encontram para ir adiante, de procurar o conhecimento, procurar se desenvolver, apegadas à materialidade, apegadas a coisas trevosas, que só fazem mal, são energias pútridas. Problema sério, não? Por isso ele falou, a evangelização de espíritos não é para todos. Porque são poucos. Olha o nosso grupo. Olha o nosso grupo. Todos aqui sabem, está lá. Mas é difícil. É o que nos fala o capítulo do Evangelho Estranha Moral. A coisa é séria. A doutrina espírita contribuindo com a evolução do espírito. Esse é um dos livros da evangelização de espíritos. A verdade teria que sobrepujar todas as outras informações que o mundo conhecia. Perceberam? A proposta da doutrina espírita pede seriedade e fidelidade a Deus. As mentes adoeceram por ausência da verdade, que envolve a vida do espírito. Muitos espíritas não valorizam o conhecimento recebido ou não o compreenderam na sua grandeza. Problema sério, não? Resta-nos buscar no conhecimento a segurança e a compreensão para que seja vivenciada pelos espíritas do terceiro milênio a terceira fase da doutrina espírita. As pessoas ainda relutam em entender a terceira fase da doutrina espírita, embora inclusive até Bezerra já falou sobre isso, mas as pessoas não estudam e passam a rejeitar aquilo que você informa, porque elas ficam na zona de conforto. Problema sério, né? Porque até Bezerra já falou sobre isso. Problema sério. A aplicação do Evangelho de Jesus em sua vida. A terceira fase da doutrina espírita. A aplicação do Evangelho de Jesus em sua vida. Chegou o tempo de viver com o pensamento ligado ao Cristo, alimentado e fortalecido pela verdade, para que a consciência desperte para o grande ideal do servir. Isso são palavras de Dias da Cruz que estão naquele livro ali. O espírita precisa entender uma coisa. O espírita precisa entender uma coisa. O primordial na sua existência é a doutrina espírita. É seguir a doutrina espírita. É acompanhar a doutrina espírita. É acompanhar os estudos espíritas. E não, mas hoje eu não posso porque eu tenho que fazer isso assim, assim, assim. Problema teu. Vai. Porque isso assim, 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 vai te levar para aquele lugar lá.
primordial? Qual é o teu ponto primordial? Doutrina espírita. Acabou. Acabou. Isso aí eu vejo depois. Não, mas tem que ser agora. Isso aí eu vejo depois. Mas eu estou vendo, longe ainda, isto em muitos espíritas. Eu vejo as preferências, observo as preferências e abandona o estudo. Abandona a casa espírita. Ah, mas o estudo. Não é só isso. Nós não estamos aqui nesta casa sozinhos. Nós estamos aqui cercados por amigos espirituais que observam cada um de nós que aqui está. E vão ajudar cada um de nós de acordo com os nossos méritos. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Eu, vocês, todos nós temos sequelas provocadas por nós mesmos. Mas elas vão ser alinhavadas, atenuadas, medicadas por esses amigos espirituais de acordo com o nosso comportamento. Aí é que está o detalhe. É por isso que muitos frequentam a casa espírita e dizem, mas não aconteceu nada, mas não vai acontecer. Porque você ia lá para quê? Para ficar ouvindo só, simplesmente? O que você fez contigo? Você seguiu? Isso não acontece. Isso não acontece só com aqueles que frequentam a casa espírita, não. Com aqueles que dirigem também as casas espíritas. Não, ninguém me contou, eu vi, eu assisti. Aí é que é o grande detalhe. Não basta dizermos, eu sou espírita. É seguir o que está no Evangelho. É o preferencial, seja o que for que esteja acontecendo. O que aconteceu? Não é porque morreu lá, eu tenho que ajudar a morte lá do fulano. Não tem problema, vá primeiro ao teu trabalho espírita, ao teu estudo, depois você volta lá e ajuda. Tem outras pessoas que vão ficar lá. Faço-me entender? Não, porque eu tenho o meu trabalho a fazer, e no meu trabalho eu tenho que fazer isso agora, senão eu perco a oportunidade, vou deixar de ganhar. Não tem problema, meu amigo, deixa de ganhar, mas vai na casa espírita que você vai ganhar muito mais. Porque o teu tesouro não é o dinheiro que você vai ganhar, o teu tesouro é o conhecimento que você vai armazenar. É difícil entender isto por muitos, eu sei, eu vejo, eu acompanho. Não conte comigo para fazê-lo, porque eu não farei. Ser espírita é viver doutrina espírita. Faço-me entender. É difícil, mas é a realidade. A regeneração não é para aqueles que frequentam, é para aqueles que vivem a doutrina. Faço-me entender? A coisa é séria. E com detalhe, eu não consigo exprimir com as minhas palavras a seriedade disto que estou falando. Ela é muito maior. Muito maior. Jesus disse-lhe, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso foi grafado por João. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Prestem atenção na profundidade disto. Eu não sei esse negócio aqui anda. Apacentar não é dar-lhes. Apacentar é dar-lhes a verdade ao Espírito, para que ele absorva com inteligência
a função das leis de Deus e os fundamentos maiores da vida. Absorva com inteligência. Falamos muito de inteligência no encontro passado. Está aqui. Inteligência é para ser usada. Mas são poucos que usam a inteligência. Tem um problema, vai procurar o outro para resolver o problema. Use a tua inteligência, meu caro. O problema é teu. Use a inteligência. Veja o que você pode fazer. Ah, mas eu não consigo ver isso. Não consigo. Pois é, vai procurar o conhecimento para ter maiores valores armazenados a modo de poder usá-los inteligentemente. A coisa é séria, né? Aqui. Ah, mas isso eu não consigo resolver, isso eu não posso fazer. A função das leis de Deus, os fundamentos maiores da vida. Apacentar não é acalmar, aquietar a intimidade do ser, mas sim esclarecer, argumentar corretamente dentro da verdade. E eu escuto tanto argumento que as pessoas vêm me contar como se aquilo fosse verdade. Eu evito de falar, né, de pronto, porque dá vontade de dizer, para de contar essa história. História com E. Problema sério, né? E as pessoas, né? Porque as pessoas usam de uma série de argumentos de acordo com a capacidade que ela tem. Porque ela desconhece a verdade, então ela cria uma história em torno daquilo que aconteceu que não é verdade. Ou então ela quer praticar alguma coisa e vem e te conta uma coisa como se aquilo fosse justificativa. Você está vendo que não é justificativa. Eu morri e não pude comparecer. Aí é justificativo. Apacentar não é acalmar, aquietar a intimidade do ser, mas sim esclarecer, argumentar corretamente dentro da verdade, para que o espírito possa se encorajar perante a luta programada. E aqui falamos do planejamento reencarnatório. Fizemos um planejamento reencarnatório. Roberto, Xará, você sabe o que você se comprometeu quando você fez o seu planejamento reencarnatório? Mas eu vou dizer para você. Você se comprometeu em usar o aperfeiçoamento como ferramenta principal. Você se comprometeu em melhorar sua atitude. Você se comprometeu em melhorar todo o seu comportamento e sentimentos. Você se comprometeu. E mais. O Papai do Céu permitiu que essa ferramenta que você está usando fosse perfeitamente preparada para o cumprimento disto que acabei de falar, que está no seu planejamento reencarnatório. Se você não está trabalhando dentro desses princípios, vai ter problema. Faço-me entender. Veja a nossa responsabilidade diante do processo reencarnatório. Porque fizemos um planejamento. E esse planejamento não foi feito à toa. Foi de acordo com as tuas necessidades, de acordo com o teu fato do espírito para essa existência. Olha a responsabilidade. E aí, você vai... Eu estou usando você como... né? Você vai... Não, mas eu preciso ir lá, não posso fazer isso aqui. Não, eu tenho que ir lá primeiro, resolver aquilo, porque senão eu vou perder. Não, eu tenho que ir lá, eu ganho dinheiro com o meu táxi. Faço-me entender? Não, se eu não for lá, eu vou perder essa corrida. Não, a reunião eu vejo depois. Vai lá, pegar a corrida, pega o teu dinheiro.
A materialidade tem atraído tanto as pessoas que elas não percebem. E elas acham que tá bom. Aí você vai. Pô, peguei o dinheiro, que bom. Vou lá no supermercado agora. Vai no supermercado, compra mesmo aquilo tudo. Vai. Você esqueceu que o teu maior alimento não é esse. O teu maior alimento é o conhecimento. Porque esse alimento, o conhecimento, ele não sai, ele não é excretado. Faço-me entender? Faço-me entender? Eis o grande detalhe. O ser reencarnado precisa pensar um pouco mais. Sabe? Não podemos mais viver nessa ilusão. Tem que acabar com isso. É uma ilusão você pensar, certo? Que determinados fatores e determinados procedimentos são os melhores. Você está se condenando. O problema é sério. Deixe de ganhar o que for, não importa. Mas você vai ganhar muito mais. Porque eu conheço dizer, é o seu tesouro. Aquele não, aquele fica. Aquele fica. Aquele faz parte da jornada que Deus te cedeu para o teu desenvolvimento espiritual da alma. Parece. Fala que você escutou não, sim. Oi? Fala você. Ele escutou, ele estava relatando para mim que ele estava escutando da Alcira, né? Essa última aula que você falou. Da última aula. Ela fala do nosso compromisso com o planejamento encarnatório, da questão de você deixar as coisas materiais, as ilusões, que o pessoal não veio só para tirar férias nem para passear. Com carteira de trabalho e não com passaporte. Mais ou menos isso. Pois é. E a gente se A coisa é perde séria. nisso. A evangelização de espíritos veio justamente para fortalecer essa parte. Essa é a terceira fase. Mas aí é que está, quando você fala na terceira fase, com outras pessoas da doutrina, eles não aceitam. Eu sei disso, mas é problema deles. Não quer aceitar, ninguém é obrigado a aceitar nada. Não quer aceitar, não aceita. Como a maior parte dos espíritas não aceitam deixar o materialismo e viver neles. E dizem para mim, não, mas eu preciso resolver isso. Vai resolver. Vai resolver. Eu preciso atender a isso. Vai resolver. Não, mas eu preciso, porque eu tenho que faturar. Vai faturar. Vai, fatura mesmo. Será que vocês sabem para onde estão indo esses que faturaram muito e que ainda tem muitos aqui na Terra, assambarcando inclusive o teu dinheiro? Por exemplo. Sabe para onde eles vão? Você sabe para onde eles vão? Pois é. Procurem saber. E sabe para onde vai? Sabe para onde vai aquele mendigo que aceitou serenamente o estado em que ele se encontra e compreendeu? Sabe para onde ele vai? Sabe para onde ele vai? Ele vai para um castelo espiritual, enquanto o outro vai para uma colônia de famintos. Faço-me entender? Quem lê romances espíritas sérios verifica isso. Não é brincadeira, não. Aí reclamam. Quaresma, Jerônimo Mendonça, uma encarnação anterior, né, não sei quanto tempo atrás, ele não era um nobre, tinha um castelo. Sim, ele era filho de um grande imperador. E praticamente o imperador, ele abusava de tudo quanto era maneiras. Porque ele era o filho do imperador. Então ele pintou e bordou. E depois veio. Ele foi suas precárias, né? A coisa é séria. Ninguém escapa. Você quer ficar com a materialidade? Fica, meu filho, leva para casa.
Depois você vai ver o que acontece. A impregnação fluídica que ela te causa. Uma coisa séria. Eu conversava essa semana com uma pessoa que foi lá em casa, porque ela deixou várias vezes, eu sei disso, e ela mesma confessou, de ir à casa espírita e saía no meio da reunião, porque ela tinha problemas materiais a serem resolvidos. Vai ver o estado dela agora. Começa muitas vezes a acontecer na própria existência o processo. Quando há necessidade, começa na própria existência. Mas quando não acontece na própria existência, após o desencarne, acontece. No despertar do desencarne, acontece. E é sério. É muito sério. É muito sério. Agora, você fica, não, mas agora está tudo bem. Tá. Enquanto você está aí, tomando conta desse corpo de carne hospedado aí. Daqui a pouco tu vais ver como é que fica. Verdade, esse detalhe aqui é uma foto lá da evangelização de espíritos, lá da escola Eurípides Barçanufo, né? Que eles trabalham com as crianças junto à natureza. Junto à natureza. E você, frequentando lá, agora não estou fazendo mais porque já passou o período, né? Mas nós participávamos com as professoras que fazem esse trabalho para mostrar para nós como realmente eles fazem com as crianças. Então nós tínhamos uma aula, podemos dizer assim, né? Como se estivéssemos ali, como se fôssemos as crianças. E as professoras mostravam para nós como elas trabalham com as crianças. É com a natureza. As crianças aprendem a respeitar a natureza, o planeta, né? E não é isso, é desenvolvimento geral, de sentimentos, de tudo. Compreensão? Oi? Os conteúdos mesmo que é aplicado nessa escola é trabalhado com eles. Tudo desenvolvido, mas sempre usando a natureza como uma metodologia. Ele se sente parte dela, entendeu? Eu já vi uma entrevista da Alzira sobre isso. A verdade é o instrumento mais rico que a evangelização de espíritos utiliza para educar o espírito. A verdade está contida no Evangelho de Jesus, o código moral mais sublime que o conhecimento retratou. O Pai nos concedeu essa verdade. Nele estão as leis de Deus, imutáveis, as quais, a cada reencarnação, tem o Espírito oportunidade de conhecê-la, vivenciá-la, ampliando o seu entendimento. Caraca, foi quase isso que eu escrevi aqui. Quem leu Evangelização de Espíritos, o que é, viu esse texto lá. Muito bom esse livro. Esse livro é a introdução, mesmo é a base da evangelização. Ele é de fácil compreensão. Não é difícil de entender. A Gênese, capítulo 2, item 19. A verdade é plena de verdade. Em filosofia, psicologia, moral e religião, só há de ser verdadeiro o que não se afaste nem um milímetro das qualidades essenciais da divindade. Vocês já repararam? Falam tanto no momento em carro híbrido, em coisas híbridas. A doutrina espírita é híbrida. Também. Filosofia, ciência e religião.
Ela é movida por esse... É o conteúdo combustível da doutrina espírita. Filosofia, psicologia, moral e religião só há de ser verdadeiro o que não se afaste nem um milímetro das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela em que nenhum artigo de fé esteja em oposição com aquelas qualidades. Aquela cujos dogmas suportem a prova desse controle sem nada sofrerem. Aí você começa a raciocinar e diz, mas aquela religião acontece isso assim, assim. Naquela outra falam isso assim, assim. E tem uma aí que fala muito em processos materiais. Tem até reunião para esse ganho, para resolver essas questões. E aí? E aí? Problema sério, né? Isso aqui, pensado mais profundamente, diz respeito ao que conversávamos ainda há pouco, o que falávamos ainda há pouco. Que as pessoas dispensam o conhecimento, um estudo, para irem resolver um problema material qualquer. É porque eu já combinei, é porque vai ser assim, se eu não for eu vou perder. Perde! Perde porque você vai ganhar! Aprenda isso na tua vida. O conhecimento é o único tesouro. Então dispense o que é material naquele horário e não dispense o estudo. Eu falei ainda há pouco que nós estamos sendo vistos por amigos espirituais e que cada um vai receber de acordo com o seu mérito, ok? É assim que a espiritualidade trabalha. Não adianta, no momento da aflição, você chorar, implorar, porque se você não tiver condições sentimentais, méritos suficientes, eles passam, deixam nossa irmã. Mas isso é falta de misericórdia? Não, não é não. Leia o André Luiz. Lembra? Que ele estava na reunião, lá com o mentor que o acompanhava, e aquela senhora, ele ficou, André Luiz, não, mas não. E ela saiu dali do mesmo jeito que entrou. Lembra? Sabe disso? Lembra, né? Pois é. Quem lê sabe. Então não adianta. Sabe? Se você não procura seguir e se esforça, você não vai receber a ajuda necessária. Porque a ajuda chega de acordo com as tuas necessidades e méritos. Então, dê a tua mão à palmatória. Abandone a materialidade, meu irmão, porque você vai ter sérios problemas. Ok? Vamos em frente. Alguém quer dizer alguma coisa sobre o texto? Olha o capítulo. O capítulo é Deus. Então, olha só como é complexo, né? Se tem filosofia, psicologia, né? E ciência, como é que você vai conhecer sem o estudo? Impossível. Claro que não. É evidente. E a filosofia? A filosofia está sempre procurando o desenvolvimento daquilo, e cada vez mais. Até aqui se desenvolve, mas a filosofia está trabalhando, procurando como é que isso apareceu, como é que isso nasceu. É assim. Sem estudo, não tem como. E aí, como é que fica a moral, né? Como é que fica a moral? Qual é o teu ambiente fluídico? Aí é que está o grande detalhe. Porque aquilo que você executa, aquilo que você exerce, o teu sentimento é que provoca o teu ambiente fluídico. E a espiritualidade estava observando isso tudo. Não tem como fugir. E eu vejo espíritas, como dizem no ditado popular, né, cascudo.
ainda desmerecendo tudo isso. É impressionante. Eu não vou falar o nome deles porque não convém. Você agora me fez lembrar de uma fala de um parlamentar. Oi? Você fez me lembrar agora uma fala de um parlamentar que ele disse que a Copa do Mundo é um projeto de Deus. Que o quê? Eu não entendi. Que o quê? Que a Copa do Mundo, é um projeto de Deus. Aí eu, nossa senhora, é ignorância. Mas né? veja, se você pensar um pouco mais profundamente, você vai ver que tudo é projeto de Deus. Porque só acontece o que Deus permite. Agora depende de como você trata isso que acontece. Sim. Aí é que está o grande detalhe. Aí que é o problema. O trato que você vai dar a isso. Pois é. Você recebeu uma fortuna. É porque Deus permitiu que você recebesse. E qual é o trato que você vai dar a isso? Aí é que está o problema. E de repente, Deus te deu a fortuna para justamente te testar, para saber o que você vai fazer com isso. Quaresma, eu particularmente não gosto, nunca gostei, nem na escola eu fazia isso. Competição de espécie alguma. Eu acho que a competição remete batalha contra o outro. Eu quero ser melhor do que o outro, eu quero vencer o outro. Eu, na minha visão, não. Joana fala muito de competição. Competir. Joana fala disso. Não. Esse processo de competição termina quando você evolui. Você automaticamente para de competir, de achar, de querer vencer o outro, de querer ser melhor que o outro, de querer competir com o outro, de querer derrubar o outro. Isso depende da evolução. Joana fala sobre isso muito. Eu acho isso, porque me lembra a guerra. Eu sou espírito imortal. Você também é. E aquela essência que está no cachorro? Sim, também. Não é um espírito, mas é imortal. Posso relatar uma situação? Oi? Vou relatar uma situação rapidinho. Eu estava passando na rua, indo para a casa da minha irmã, isso já tem um tempo. Comecei a chorar porque eu encontrei um gato morto. Comecei a chorar. Gatinho, sabe o que falaram no meu ouvido? Para! A energia dele já foi retirada. Aí fiquei na minha boca. Engoli até o choro. Esse corpo que você está usando tem, em média, 100 trilhões de células. Cada célula tem uma energia trabalhando nesta célula. É imortal? É imortal? Sim, é imortal. É imortal. É uma energia que está nessa célula, no corpo que você está utilizando. Mas essa energia já passou por fases inferiores. E agora? Essa mesma célula que está no teu corpo, essa energia que está animando esta célula, certamente já passou por uma célula de um vírus. O processo do progresso da divindade de Deus vem das coisas mais inferiores que nós conhecemos, mas ainda tem mais inferiores que ainda nós não conhecemos. Eis o detalhe. O átomo primitivo, ninguém conhece ainda. Não tem o átomo primitivo? É por isso que nós temos que transcender
sobre tudo o que se passa à nossa frente. Você tem que transcender. Senão você não chega adiante. Você não pode parar no verbo, na letra. Que ali tem mais coisas. Você tem que ir esmiuçando para chegar e conhecer sempre um pouco mais. Eu sou o espírito imortal. Ah, claro. Já percebi o que está acontecendo aqui com a minha caneta. Viu que agora está sendo mais rápido? Pois é. Depois eu conto. A compreensão da verdade, do compromisso e da postura. Isso é importante demais. Postura. O que a gente vê de postura hipócrita é uma brincadeira. Porque eu sou espírita, eu faço, eu estudo, eu vou fazer palestra. E daqui a pouco, o cara está sendo arrastado pela materialidade. Que postura é essa? Você não tem postura nem com você mesmo. O que você espera do amanhã? E da postura que o Espírito abraçou, encoraja-o a lutar. O evangelizador de espíritos passa a perceber que seu compromisso com a causa do Mestre estabeleceu-se desde o seu planejamento reencarnatório, portanto, antecedendo a reencarnação. O que falaram do Gilberto, meu xará. Não é brincadeira, não. Isso aqui é um compromisso com Deus. Isso é um compromisso que você assume com o teu guia espiritual, com os espíritos que participaram do teu processo reencarnatório, e não foram poucos, cuidaram de tudo em você, inclusive do teu mapeamento genético. Não foram poucos, é um trabalho grandioso da espiritualidade, para fazer com que você renasça num corpo material. É tanto trabalho que até o espermatozoide é escolhido pela espiritualidade. E de repente aquele que está lá, mais lerdinho, ganha uma velocidade enorme. Porque aquele é que traz qualidades para as tuas necessidades maiores de desenvolvimento orgânico, segundo o mapeamento genético que fora feito na espiritualidade. Cada órgão, cada detalhe. Portanto, antecedendo a reencarnação. Isso lhe dá esperança para lutar, observando que seus sentimentos também conclamam mudanças. Aí é onde está o grande detalhe. Você recebeu tudo isto no teu processo reencarnatório para trabalhar, em especial, os teus sentimentos, que eles vão mudar de acordo com a moralidade que você assumir, de acordo com o comportamento que você vier a ter. Não, o sentimento só muda assim. Mudar o sentimento é mudar a tua forma de agir, a tua forma de pensar, o teu comportamento, as tuas ações, a tua forma de ver a vida, a existência. Mas eu vou mudar a íntegra? Não, mas você vai se esforçar o mais que você puder. Por exemplo, tem uma pessoa que me falava muito em cólera, e hoje ela amenizou tudo isto. Ela conseguiu melhorar, já não é tão colérica com relação a determinado comportamento de outras pessoas. Por que você está rindo, galera? Esse é o trabalho que temos que fazer com tudo.
Porque se você não muda o sentimento, você não consegue mudar o teu ambiente fluídico. Ele permanece cinza, preto, ofuscado, sem brilho. O perispírito mostra tudo isso para a espiritualidade maior. Não adianta, você pode ser hipócrita comigo, para com outras pessoas, mas não consegue enganar a espiritualidade maior. Porque está tudo marcado no teu perispírito. Não, mas eu fui fazer isso assim, por isso que eu... Pois é, mas está tudo marcado no teu perispírito. O que é primordial? A primazia é de quem? Ah, pois é. E você deu preferência a quê? A materialidade? Tudo bem. Não tem problema não. Você vai aprender depois. Eu disse, você vai aprender depois se você der preferência à materialidade. A preferência é a espiritualidade. Seja em que sentido for, você está me compreendendo? Sim, você que está vendo esse vídeo nesse momento, dê preferência ao tesouro que você tem que construir. Ele é espiritual. E só o conhecimento é que trabalha com ele e que está em ele. Prazer, ilusão, tudo vai ficar aqui. Do outro lado, quando você desencarnar, sabe o que te espera quando você trabalha a materialidade, dispensando o espiritual? Não sabes? Não? Chama-se sofrimento consciencial. Coisa séria. Porque eu tive que atender fulano, porque eu fui fazer isso. Vai, problema teu. Agora, nós vamos ver um vídeo. É um vídeo de 2014, que tem todo o conteúdo que nos interessa. É um vídeo da Alzira. Vamos ver se está tudo certo. Aos companheiros de ideal, aos queridos amigos do Triângulo Mineiro, a nossa marcha continue como sempre, irmãos meus. Confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Os anos correm incessantemente. A morte estabelece apreciáveis modificações. As paisagens se transformam, todavia nossa confiança em Deus permanece inabalável. Somos numerosas caravanas sem serviços das divinas realizações. Em serviço das divinas realizações, velhos amigos nossos, ouvindo minha palavra, sentirão os olhos úmidos. Para vós que ainda permaneceis na terra, a travessia dos obstáculos parece mais dolorosa. As saudades orvalhadas das lágrimas vicejam ao lado das flores da esperança, as recordações represam-se na alma. Alguns companheiros estacionaram em caminho, atraídos pelo engano do mundo ou esmagados pelo desalento. Não foram poucos os que desanimaram, receosos da luta. Por isso mesmo as dificuldades se fizeram mais duras, a jornada mais difícil. Mas a nós que temos sentido e recebido a bênção do Senhor, no íntimo da alma não será lícito o repouso. Nossas mãos continuam enlaçadas na cooperação pelo engrandecimento da verdade e do bem. E minha saudade, antes de ser um sofrimento, é um perfume do céu. No coração vibram nossas antigas esperanças e continuamos a seguir sempre, no ideal de sublime unificação com o Divino Mestre. Tenhamos para com os nossos irmãos, ainda frágeis,
a ternura do amor que examina e compreende. As ilusões passam como os rumores do vento. Prossigamos desse modo, com a verdade para a verdade. Falando-vos em nome de companheiros numerosos da espiritualidade, assinalo a nossa alegria pelo muito que já realizastes. No entanto, amigos, outras edificações nos esperam, requisitando-nos o esforço. É preciso contar com os tropeços de toda sorte. O obstáculo sempre serviu para medir a fé, e o espírito de inferioridade nunca perdoou as árvores infrutíferas. Quase toda a gente deixa em paz o arbusto espinhoso a fim de atacar a árvore generosa que estende os ramos em frutos aos viajantes que passam fatigados. A sombra, muita vez, ameaçará ainda os nossos esforços. Os espinhos surgirão inesperadamente na estrada, a incompreensão cruel aparecerá de surpresa. Conservamos, porém, a limpidez de nosso horizonte espiritual, como quem espera as dificuldades, convictos de que a vida real se estende muito além dos círculos acanhados da terra. Guardando a energia de nossa união dentro da sublimidade do ideal, teremos à frente o archote poderoso da fé que remove montanhas. Quando o desânimo nos tente, identificai os passos na estrada da realização. Não esperemos por favores do mundo, quando o próprio Jesus não nos teve. A paz na terra, muitas vezes, não merece outro nome além de ociosidade. Procuremos, pois, a paz do Cristo, que excede o entendimento das criaturas. Semelhante vitória somente poderá ser conquistada através de muita renúncia aos caprichos que nos ameaçam a marcha. Não seria justo aguardar as vantagens transitórias do plano material, quando o trabalho áspero ainda representa a nossa necessidade e o nosso galardão. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. Enche-vos o mundo de sombras, verificam-se as deserções, de sabores tempestade, continuemos sempre. Atendamos ao programa do Cristo, que ninguém permanece nas ilusões venenosas de um dia. Deste outro lado da vida, nós vos estendemos as mãos fraternais, unindo-nos mais intensamente no trabalho. Em vão rugirá a tormenta. Jamais vos entregueis à excitação ou desalento, porque ao nosso lado flui a fonte eterna das consolações, com o amor de Jesus Cristo, eu lhe disfarçamento. A sua promessa de estar conosco é tão viva, tão verdadeira, que Ele hoje nos traz esta metodologia para que nós possamos aprimorar a nossa maneira de ver, enxergar e ver a vida, especialmente trazendo para todos nós esse mecanismo sublime da reflexão para que possamos conhecer Jesus. Jamais, meus irmãos, esqueçam que a maior tarefa de líderes é, sem dúvida, educar o nosso espírito para que nós possamos aplicar o conhecimento trazido da doutrina espírita, esse cristianismo redivivo, na intimidade de nosso ser. Esse espírito que luta por nós e tem nos auxiliado tanto para que a gente possa
encontraste o caminho, a verdade e a vida. 1º de maio de 2014. Deu para ouvir bem? Deu. Muito bem. Então vamos refletir um pouco agora sobre alguns trechos dessa mensagem do nosso irmão. Somos numerosas caravanas em serviços das divinas realizações. Caravanas que caminham pelo planeta Terra em vários lugares, procurando levar a mensagem redentora, procurando fazer com que as pessoas possam despertar. Mas isso só vem acontecendo nas casas espíritas sérias, aonde realmente há condição de se despertar. E por mais interessante que possa parecer, a maior parte dessas casas espíritas estão no interior dos estados, não na capital. Muitas casas espíritas do interior já trabalham a doutrina na fase atual, nas necessidades atual. Alguns companheiros estacionaram em caminho, atraídos pelo engano do mundo ou esmagados pelo desalento. Não foram poucos os que desanimaram, receosos da luta. Aí está. Tudo que estávamos falando. É por isso que a gente vem firmando e falando por demais sobre ficar atrelado à materialidade, sobre a falta de compromisso para consigo próprio, sob o manto hipócrita e sem vergonha da justificativa, que não justifica nada. Esse é o grande detalhe. A maior parte dos espíritas estão se enganando e não percebem. Porque eles trocam processos materiais por estudo. Não, ninguém me contou. Eu verifico isso. Verifiquei isso durante toda essa existência. E mais, sei o que vai acontecer com todos eles, inclusive com muitos que me cercam. E quem achar que duvida do que estou dizendo, pode continuar duvidando. Por que você sabe, Quaresma? Porque eu estudei. Porque eu estudei. E me esforço diariamente por isto. Isso é um grande detalhe. A maior parte desses aqui pensam que conhecem e não conhecem, porque não estudam. E vou dizer mais. A maior parte, muitos ficam assistindo coisas que não tem nada a ver para o momento seguinte, que está na internet, que está por aí espalhado. Eu sei disso tudo. Mas sabe por que eu sei disso tudo? Porque eu pesquiso. Ninguém me contou, não. Eu pesquiso. A coisa é séria. E eu não tenho receio de falar a verdade. Como diz aqui na tela, tudo que vimos. Nós
continuam enlaçadas na cooperação pelo engrandecimento da verdade e do bem. Mas essas mãos enlaçadas por esse engrandecimento é para aquele que realmente está se esforçando. Não pense que é para aquele que esporadicamente acha que está fazendo melhor. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Acabamos de falar ainda há pouco. A espiritualidade está presente aqui nesse momento. Amigos espirituais da falange de Eurípides estão aqui nesse momento. E eles vão enlaçar aqueles que tiverem realmente trabalhando por esse momento do engrandecimento da verdade. Não tenho dúvida quanto a isso. Ou será que alguém ainda pensa que guia espiritual é babá? Não. Nós somos individualidades. E você promove para você aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E se você está promovendo para você algo que você não desejasse que acontecesse, procure o conhecimento. Não se afaste dele, porque senão as mãos enlaçadas não vão chegar até você, não. Não vão chegar mesmo. Diga. Tem um pedacinho na mensagem que ela fala assim, estamos invisíveis, mas não somos ausentes. Perfeitamente. Perfeitamente. A coisa é séria. Vamos em frente. As ilusões passam como os rumores do vento. As ilusões passam como os rumores do vento. Está falando da materialidade. Prossigamos desse modo com a verdade para a verdade. É forte, né? É forte, né? É forte, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Quem não quiser aceitar, que não aceite. Não aceite. Quem não quiser fazer, que não faz. Quem quiser continuar no mesmo ritmo, que continue. Deus não obriga ninguém. Mas dá sempre o instrumento para o despertar. E o instrumento para o despertar, para aquele que não aceita isso que está aí, exílio. E se no exílio que for, não for suficiente, vai para um exílio mais inferior. Até despertar. Até o despertar acontecer. O povo que estava no mundo pertencente ao sistema capela, que passa pelo mesmo estágio que nós estamos passando agora, não saíram para o mundo primitivo? Não vieram para a Terra ainda em estado primitivo? Deram origem à raça chamada adâmica, né? Com referência a Adão, como se fosse o primeiro ser que de lá viesse e passasse por aí. Simboliza, né? Simboliza. Então, e aqueles que vieram para cá naquela altura, os seus parentes, os seus amigos, lamentaram e ficaram com saudades desse ser, mas não podiam fazer nada, porque cada um vai para onde quer. Sabe por que aqueles ficaram lá e lamentavam os outros que vieram? Porque aqueles que vieram não aceitaram a verdade. Continuaram fazendo da mesma maneira. E os que lá ficaram se esforçaram por aceitar a verdade. É simplesmente isso. Vou repetir o que já falei ainda hoje. Você quer dar preferência ao materialismo? Dê preferência. Falta o estudo, não chegue, não compareça, vá fazer tudo que te dá prazer no materialismo, esqueça o estudo. O ser que age dessa maneira, ele está
batalhando e lutando contra ele mesmo. Porque o único tesouro que ele leva é o conhecimento. Então ele está lutando contra ele. E não percebe. Porque a ilusão, né, faz com que ele se deleite pelo prazer. Problema sério. As ilusões faz com que ele se deleite. Elas passam com os rumores do vento. Está falando do materialismo. E não é o Quaresma que está falando, não. O Quaresma está mostrando o que está ali. Percebeu? Pois é. Se você percebeu e não está nesse rumo, se ajuste, ainda dá tempo. Mas depende de você. Mas dá tempo, Quaresma, dá tempo. Lembre de Saulo de Tarso. Ok? Lembre dele. Dá tempo. Mas é preciso mudar. Mas é mudar mesmo. Joga a roupa velha fora. Mude. Mas mude na essência. Pare de ser hipócrita com você mesmo. Pare de ser mentiroso com você mesmo. É só isso. Vamos em frente. O obstáculo sempre serviu para medir a fé. Perceberam? E o espírito da inferioridade nunca perdoou as árvores infrutíferas. Quase toda a gente deixa em paz o arbusto espinhoso a fim de atacar a árvore generosa, que estende os ramos em frutos aos viajantes que passam fatigados. Perceberam? É isso aqui. É tudo que estamos falando. Está aí. Não são palavras minhas, são palavras de Eurípides Barçanufo. Quando o desânimo vos tente intensificar os passos na estrada da realização. Perceberam? É tudo que estou falando. É tudo que estou falando. Não se abandone. Porque o único tesouro, vou repetir, é o conhecimento que você leva. É a transformação que você vai levar. Não adianta. O resto fica por aí. Quando o desânimo vos tente intensificar os passos na estrada da realização, não esperemos por favores do mundo, quando o próprio Jesus não esteve. Perceberam? Perceberam? Quando o próprio Jesus não esteve. Quem é o nosso modelo e guia? Jesus. Aonde está isso? Aonde está? Aonde está escrito isso? No livro dos Espíritos. E quem coordenou o livro dos Espíritos? Jesus. Pois é. Jesus. É difícil de entender isso que aí está? É difícil de entender o que estou falando? É difícil de compreender a intensidade que eu estou colocando nas minhas palavras? Quem não quiser compreender, que não compreenda. Mas depois, não pense que eu vou estender a mão, porque eu também não sou capaz disto. E também, não me será permitido, e não será permitido a quem quer que seja, molhar o dedo para matar a sede, como a parábola de Lázaro. Faço-me entender? Não adianta pedir para molhar o dedo, porque não vai ser permitido. Terá que passar pelos momentos até que o despertar aconteça. O despertar é uma coisa séria. E só quem se esforça por tal é que consegue. Quem não se esforça
se deixa ir levando pelos rumores do vento da ilusão. Vai. E eu vou repetir. Está cheio de espíritas assim, achando que está fazendo muito bem, mas depois não reclama. Você está duvidando? Sabe por que você duvida? Porque você não estuda. Leia a codificação, leia o céu e o inferno, leia os bons romances espíritas, e você vai ver. Está cheio de espíritas assim. Você trabalhou no atendimento mediúnico aos irmãos desencarnados? Pois eu trabalhei muitos anos. E sei quem lá chegava. Não são poucos. Sim, de outras religiões, mas muitos espíritas, lamentando o Estado. A coisa é séria. Não é brincadeira. Vamos em frente. A paz na Terra, muitas vezes, não merece outro nome além de ociosidade. É isso aqui. Ainda tem isso, ociosidade, preguiça. Né? Eu estou em paz. Está numa preguiça sem vergonha de estar em paz. Está cuidando de coisas imprestáveis e diz que está em paz. Está numa festa, está numa viagem, está não sei aonde. Que bom, isso aqui está bacana, legal. Vai mesmo. Eu falei isso aqui da vez passada, se não me falha a memória. Eu estava conversando com meus filhos, né, a respeito disso, né, a respeito de outras coisas. Eu procuro conversar com eles para ver se eu consigo, vou preparando-os, né? E falei para eles, olha, pode chegar aqui quem quiser que chegue, quem quiser que seja agora, me oferecendo 1 milhão. Se é o meu trabalho ir lá para a Casa Espírita fazer o meu trabalho, pode ficar com 1 milhão, porque eu não vou aceitar. Eu vou lá fazer o meu trabalho. E é verdade o que eu estou dizendo. Pode ficar com 1 milhão, porque eu não quero. Eu vou lá fazer o meu trabalho. Vou do Pacífico, acabou. Essa tem que ser a nossa bandeira, a bandeira de todo mundo, para quem quer ir adiante. Não pode ser de outra maneira. Enche-nos o mundo de sombras, enche-nos o mundo de sombras, verificam-se deserções, dissabores, tempestades. Continuemos sempre, atendamos ao programa do Cristo, que ninguém permaneça nas ilusões venenosas de um dia. Está aqui tudo que eu estou falando. Percebeu? Que ninguém permaneça nas ilusões venenosas de um dia. Dá para entender, não, Ingrid? Perfeitamente. Percebeu, Cris? Percebeu, não? Aí, alguém poderá estar pensando, mas Quaresma, você é muito... Pois é, mas está aqui. Não são minhas as palavras, estão aqui. Sabe por quê que eu falo assim? Porque eu estudo. Eu já sabia disso. Eu ouvi isso lá no Sacramento. Eu estava lá presente. Um novo olhar para o Espírito. Depois disso tudo, olhem-se de uma outra maneira, de uma outra forma. Estamos no tempo de refletir na verdade, para sentir sua força transformadora em nossa casa mental. Doutrina espírita precisa ser melhor compreendida na sua essência, para que o espírito venha compreender sua finalidade e sua importância na condição de seus atos. Perceberam tudo que eu estava falando? Está aqui. Tudo que eu estava falando está aqui.
Percebam? Percebendo? Eu não estou falando de mim, não sou eu que criei esse movimento. Está aqui. Ninguém quer dizer nada. Por que esse silêncio? Hein, Rose? Você não quer falar nada? Não. Temos visto que grande parte dos irmãos que buscam Jesus ainda não souberam compreender a grandeza e a firmeza dos seus ensinamentos no campo do Espírito. Sou eu que estou falando? Está aqui. Perceberam? Está aqui. Eu não estou falando por mim, não. Eu falo pelo aprendizado que recebi. Está aqui. Vieram em busca, viveram sem buscar a essência da verdade, entrando em grandes conflitos entre a essência e a forma, ficando apenas nas aparências e na superficialidade do conhecimento. Esses seres vivem apenas com o que lhes agradam. Sou eu que estou dizendo? Percebendo tudo o que falei? Está aqui. Está aqui. Está aqui. E em algumas casas espíritas que eu participei, fazendo palestras, achavam que eu estava dizendo. Aí quando aparecia na tela, eu digo, está aqui. E agora? A contundência é minha? A força na expressão é minha? Sim, é minha porque eu absorvi isso que está aí. E olha de quem é. Eurípides Barçanufo. Não é Roberto Quaresma. Livro dos Espíritos. Essa é boa. Essa é boa. Questão 932. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Está aqui, ó. Esse é o bom. Está errado, mas eles estão pensando. Ele é tímido, é omisso. Farei deste jeito. Esse aqui é o intrigante. E olha, o que eu conheço de intrigante que me rodeia não é brincadeira. Lamento falar, mas é uma verdade. Está rindo, Beto? É verdade. É verdade. E eu não tenho problema com a verdade. Eu não estou rindo por isso. Eu estou rindo, eu estou me encaixando em vários. Problema meu. Melhor. Eu estou, na verdade, eu estou me encaixando em vários. Agora vamos em frente. Por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, eles haverão de preponderar. Eu não tenho timidez. Comigo não tem. Pode quem quiser não aceitar. Pode quem quiser não querer mais ouvir. Não é problema nenhum. Mas eu não posso ficar aceitando o que o intrigante, né, gosta de proceder, de fazer. Eu não tenho. E por não ter essa timidez, eu fui banido de muitas casas espíritas, não me chamavam mais para fazer palestra. Valéria sabe disso. Já contei muito para ela dessas coisas. Inclusive por presidente de casa espírita, que me baniu da casa dele. Presidente de casa espírita. Que presidente? Você é presidente de casa espírita?
Porque eu teria que aceitar as suas ideias. Como eu o contrariei naquilo que ele estava falando, eu digo, mas eu não vejo dessa maneira não. E pronto. Aí cancelou todas as visitas que estavam programadas. Eu não vou falar qual é a casa, porque nem convém, né? Nem também falar o nome da peça, né? Se você fazer de novo assim, eu vou acabar falando. Falar, de jeito nenhum. Não faria isso. Eu não faria isso. Veja, então, sabe, é isso. Eu procuro agir dessa maneira. E o que eu falo, eu não estou falando por mim. Está na tela, eu vou mostrando. A tela mostra. E não são a contundência, a energia que eu absorvi, ela não é minha unicamente, eu absorvi essa energia. Está ali. Eu mostro na tela. Já foi. Vamos lá. Esse aqui é o mestre. É uma imagem do mestre Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E para fazer as obras maiores que o momento permite-nos, é preciso estar com a verdade. É preciso não ser hipócrita consigo mesmo. É preciso não ser inverdadeiro, se é que essa palavra existe, consigo próprio. É preciso não se enganar. Se não pensa que está fazendo a obra, mas não está. Na verdade vos digo. Então é preciso o esforço pessoal, o esforço próprio, né, para poder realmente realizar a obra. E essa obra, primeiramente, é consigo próprio. Não é com mais ninguém. Primeiramente consigo. Esse é Zacarias. Já falamos tanto aqui com Zacarias. Zacarias 13, 8 e 9. Considerações para o momento, população. Mais ou menos 8 bilhões e 300 milhões de pessoas reencarnadas. Desencarnadas deve ter 4 ou 5 vezes isso. Então, 5,5 bi não seguiriam na regeneração, apenas 2,8 bi avançariam. Eu acho que é menos. Eu acho que eu vou mudar esse número. Vamos ver o que diz. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor. Os profetas da antiguidade, aqueles considerados profetas, eles eram inspirados pelo alto. E a inspiração começava com Jesus. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. É a parte que vai para a regeneração. E farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. O que ele está dizendo? Quem vai para a regeneração estará recebendo novos ensinamentos, amparados também pelo Mestre, como estamos todos aqui na Terra. Né? E lá
purificará, e a purificarei. Quer dizer, mais ensinamentos, mais conhecimentos. É isso. E vejam, Zacarias esteve por aqui, nessa personalidade, aproximadamente 500 anos antes da materialização de Jesus. 500 anos antes. Já tinha recomendação, já havia recomendações para nós. Mas nada fizemos, por isso ainda estamos por aqui. E cheio desses erros que verificamos entre nós e conosco mesmos. E é por isso que está acontecendo o sermão profético de Jesus, que era para não acontecer, mas está acontecendo. Mateus 24. É só chegar lá e verificar. País contra país, terremotos, mas não está tudo lá no sermão profético. Olha a Venezuela. Que situação, né, na Venezuela? E que situação já estava sendo promovida na Venezuela? Por outro espírito completamente também desregrado. Mas tudo isso não é por acaso. Tudo vai acontecendo de acordo com as necessidades e os merecimentos. Quer dizer, mas você fica, de repente, numa situação de não poder promover determinadas verdades na sua íntegra, para não chocar mais ainda, ou para que você não seja afastado da multidão. Né? Porque aqueles que estão lá, e isso aconteceu, é porque é um merecimento para eles, para que isso acontecesse. Não é algo por acaso. Não, desmoronou. Não é coitadinho. Não tem coitadinho. Desmoronou porque merecia que esse desmoronamento acontecesse. Mas você não pode falar assim. Você tem que ser regrado com a tua inteligência, até para não ser apartado da multidão. Mas vejam, e está acontecendo em todo mundo. É guerra para lá, é guerra para cá. É Israel com o Líbano, é Irã, bombardeando aqui, Estados Unidos bombardeando. Quer dizer, aí nós que estamos procurando compreender um pouco, a gente vê que tamanha ignorância, né? Que tamanha ignorância. Será que tem tamanho? Então, aproveitando, né? Eu hoje de manhã acordei assim, né? Lembrando assim, puxa, quanta coisa difícil acontece, mas isso não é castigo de Deus, é o próprio indivíduo que gerou essa energia, ele está por aí. O planeta já não aguenta mais tanta energia negativa gerada pelos próprios habitantes. E está reagindo. Está limpando o que está deteriorado. Perfeitamente. Vai um recado para você. E você que melhore para não entrar numa dessa. Eu não sei, sabe lá Deus. Valéria, você contribuiu com os seus pensamentos de batalha. Você que melhore cada vez mais para poder ter acesso à regeneração. Né? Aliás, eu tenho notado uma melhora grande em você. Né? Valéria, estou brincando, né? Mas é isso, todos nós precisamos despertar. O despertar é questão de cada um. Você procura o conhecimento, você lança o conhecimento, mostra o conhecimento agora, absorve quem achar que deve absorver. E tem espíritos que são renitentes, ficam ali e não adianta. Você fala 500.000 vezes, isso queima, isso queima, isso queima, e ele bota a mão. Aí, você vai fazer, deixa, bota a mão. Hoje, amanhã, depois, até que chega um momento que vai ter que queimar o corpo todo. Aproveitar, só para encerrar, para não atrapalhar. Meu primo, quando era pequenininho, meu pai estava lá com ele, meu pai dizia assim para ele, não bota um prego na tomada. E ele, meu filho não faz. E ele teimando, ele deixou, não prestou, né? Levou um choque. Que maldade, deixou o Brasil botar o dedo na tomada. Jesus! Bom, chegou a nossa hora, nós vamos parar nessa
tela e daqui nós daremos continuidade. Não sei em que slide estamos, são 40 e poucos slides. Não sei se terminaremos esse tema no próximo encontro. Vamos ver. Mas vamos partir daqui. Zacarias, Novo Testamento. Vamos revê-lo, como sempre, revendo esse último slide e dando seguimento. Mas antes, agora, vamos terminar o nosso encontro. E eu pergunto, alguém gostaria de fazer o agradecimento desse nosso encontro? Mestre Jesus, como é bom conhecer. Mas como aprendemos, não basta conhecer. É preciso exercitar o conhecimento, fazê-lo acontecer no nosso dia a dia. Muito obrigado, Jesus, pelo aprendizado que nos chega, que nos fortalece e que, de alguma forma, de alguma maneira, faz com que venhamos a mudar o nosso comportamento diante da vida, diante da existência. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amigos espirituais, querido Eurípides, amigos da sua falange, muito obrigado, queridos irmãos, pelo acompanhamento, pelo amparo, pela inspiração. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.